a guerra é um terror. Mas e se ela fosse literalmente um terror? Eu comentei com vocês no vídeo passado o quanto as histórias em quadrinhos de guerra cresceram muito nos anos 50 e 60, em detrimento dos super-heróis que tinham dominado a década de 40. Mas houve um outro gênero que também cresceu muito nessa época, que foi o gênero terror. E esses dois gêneros, tanto o quadrinho quanto o terror, foram dois gêneros que, principalmente também aqui no Brasil na década de 70 e 80, tiveram uma produção muito grande. Né? Muito grande. Entre essa produção, duas revistas aqui no Brasil fizeram muito sucesso. São as revistas Calafrio e Mestres do Terror. As bancas brasileiras eram inundadas com revistas de histórias do terror. E agora a revista Calafrio voltou a ser publicada. Né? E aqui eu tenho um dos últimos números dessa revista, número 75, que é O Terror da Guerra. Olha aqui. Essa é uma revista de quadrinhos brasileira. Ela traz apenas HQs produzidas aqui no Brasil. E o tema é guerra. Mas é guerra na perspectiva do terror. Né? É guerra junto com terror. Então é quadrinhos de guerra e quadrinhos de terror. É a união desses dois gêneros. Que às vezes até ocorre em filmes, né? Quando você tem filmes, aqui mesmo no final eles comentam um filme chamado Operação Overlord, em que você tem nazistas zumbis. Então você já deve ter assistido algum filme que misturou aí terror e guerra. E esse aqui é um quadrinho que mistura quadrinho e guerra. Eu vou comentar brevemente algumas histórias, né, que eu tenho aqui. A primeira história do Guto Dias chama de Fantasma, se passa no Vietnã. Né? E aí passa. Aqui tem uma história bastante tradicional dessa questão de guerra. É a pessoa, o recruta, né, que é mandado para a guerra e ele não quer estar lá na guerra. Então ele tem todo. Ele é tido pelos companheiros como um covarde. E até que um determinado dia ele toma atitudes que levam, inclusive, a prejudicar os membros da sua própria companhia. Né? E aí se estabelece, então, aquele limite, né? Que tem muitas histórias de terror. Ele apenas enlouqueceu? Ou ele realmente está vendo o que ele diz que ele vê? Né? Então, é uma história de guerra mais clássica, né? Que coloca aí essas questões. Tá? Vou mostrar aqui alguns dos desenhos da história. Então, uma história de guerra que se passa aí no Vietnã. Né? Toda a revista é preto e branco. O que é muito bom, eu gosto muito de arte preto e branco. E acho que se tem dois gêneros em que a arte preto e branco funciona muito bem, é o faroeste e o gênero de guerra. Acho que são dois gêneros em que a arte preto e branco ela funciona muito bem. Super-heróis, por exemplo, não é um quadrinho de super-heróis, eu não acho que a arte preto e branco funcione. Mas para guerra e faroeste funciona muito bem. Né? A segunda história do Sidemar, Textos e Desenho, se chama-se Horrores do Agente Laranja. Mais uma vez aqui nós temos como cenário o Vietnã. Tá? E aqui então vai falar da questão, né, do Agente Laranja e de possíveis modificações que o Agente Laranja causou na fauna ali, na flora, na verdade, ali no Vietnã. E mais uma vez você tem ali um soldado envolvido com o que parece ser uma criatura, né, um monstro. Né? Essa questão de criaturas do pântano, monstros do pântano, que inclusive é o nome de uma série de quadrinhos muito importante, né? É algo muito. Já é um gênero consolidado dentro do terror e que é trazido aqui para um cenário de guerra. Tá? Então eu vou aqui apenas mostrar uma cena, né, da história. Você tem que, então. E aí fica com vocês depois conhecer melhor essa história, não vou contar muitos detalhes. Depois você tem aqui
outra história chamada Herói de Guerra. Bom, mais uma vez aqui você vê pessoas, né, sendo levadas para a guerra, né? Essas pessoas são, mas aqui você não tem, não é aquele homem simples do campo, nem aquele jovem que você leva para a guerra. É alguém, né, que já tinha uma vida toda junto ali com, que já era um criminoso, né, já ali fazia parte da máfia. E como começa a Segunda Guerra Mundial, ele vai lutar, né, na Segunda Guerra Mundial, porque ele acha que lutando na guerra, né, matando nazistas, ele vai se redimir dos pecados que ele tinha cometido enquanto estava na vida civil, mas as ações dele parecem não ter o resultado que ele esperava. Né? Aqui você tem uma cena. Então aqui também é uma história bastante interessante. A revista todas são histórias curtas. Né? Essa história aqui eu acho que eu não falei, né, o nome do autor, né? Roteiro e desenhos do Tony Fernandes. Tá? Contexto final do Daniel Sachs. E aí você tem uma matéria muito legal chamada Quadrinhos de Guerra. Aqui, ó, tá até com a caneta marca-texto que eu costumo ler e marcando o verso. Interessante que faz todo um histórico sobre a história dos próprios quadrinhos, né? Como os quadrinhos trataram temas militares. Então, inclusive aqui fala de revista como a revista Combate, que eu pretendo aqui tratar com vocês em futuras inserções agora dessa nova, né, desse novo quadro aqui do canal sobre quadrinhos e guerra. Tá bom? E temos uma última história chamada A Maldição dos Bragança, que passa, né, por uma questão aí que a família dos Braganças teria sido amaldiçoada. Passa aí os diversos conflitos em que a família dos Braganças estiveram ao longo da história, inclusive aqui no Brasil, as guerras, né? O texto é da Luísa Titi Porto e os desenhos do Ivan Lima. Então passa por diversas questões aí da... Inclusive, um dos desenhos está aí na nossa vitrine. Tá? Você passa aqui, né, por diversas... É uma HQ mais histórica, né? Faz mais uma história em si da família Bragança, mas também uma HQ muito interessante por contar também essa história curiosa da família Bragança. Tá bom? E no final tem essa resenha do filme Operação Overlord. Bom, vamos lá. Tá? Eu colocaria aqui uma crítica a essa edição, é que apesar de todos os autores serem brasileiros, e todos os quadrinhos serem brasileiros, a revista é uma produção do Brasil, com exceção da última história, onde tem referência ao Brasil, as histórias se passam majoritariamente na Guerra do Vietnã, né? E tem uma história na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que seria interessante se os autores, ou num segundo momento, se eles pensarem em fazer uma segunda edição, que você trouxesse cenários de guerra que ocorreram no Brasil. Ou, por exemplo, se você vai falar da Segunda Guerra Mundial, por que não ter colocado aí os personagens, ao invés de serem americanos, serem pracinhas, já que o Brasil também lutou na Segunda Guerra Mundial? Ou você imagina que história de terror você poderia construir na Guerra do Paraguai? Né? Ou nas diversas guerras civis que o Brasil teve? Eu acho que faltou pelo menos uma história aqui, né, que não fizesse só referência à Guerra do Vietnã, mas que fizesse também referência ao Brasil, a guerras travadas pelo Brasil. Tá? Eu acho que seria interessante ter uma história assim, né? Você chamar também um contexto nacional dentro dessas histórias. Tá bom? Depois eu recomendo que vocês procurem aí, né? Essa edição, para quem gosta de terror e de guerra, é uma edição bastante interessante, né? De ler. Eu vou colocar na descrição daí embaixo no canal o e-mail aqui, né, da editora, né, que tem um e-mail para contato, o e-mail do editor que está aqui no expediente da revista. Eu vou colocar aí o e-mail e quem quiser entrar em contato com o editor para pedir mais informações, né, de como comprar a revista e tudo mais, eu acho que é interessante, tá bom?
vocês conhecerem um pouco o quadrinho nacional e como o quadrinho nacional pensa histórias de guerra, ok? Então é isso, pessoal. Ah, já ia esquecendo, né? O pacotão aí do YouTube. Gente, like, comentário e divulgar o nosso vídeo. A gente precisa muito disso para o canal crescer, tá bom? A gente faz esse canal aqui para vocês, tá? E não se esqueçam de sempre nos acompanhar, ok?